A comunidade católica sabe que amanhã é o dia de São José. Santo importante, o carpinteiro é ninguém menos que o pai de Jesus Cristo, figura importante da história do nosso Salvador. Os nordestinos cresceram sabendo que se chover no dia de São José, aquele ano terá um bom inverno e o milho plantado exatamente na época de São José estará maduro lá no São João 3 meses depois. Como o dia de São José será amanhã, nós convidamos para a entrevista do dia o padre Carlinhos Araújo, que atualmente é pároco das Malvinas, aqui em Campina Grande, para falar exatamente sobre essa tradição que alguns chamam de crendice e a importância do santo que possui tantos devotos pelo mundo afora. Padre Carlinhos, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Paulo, tudo bem, graças a Deus. Algum José na família? Tenho. Tem? Tem. É difícil uma família por aqui que não tem um José. Verdade. Eu tenho primos José, eu tenho um irmão José, Olha, minha mãe casou com um viúvo, eu tenho 11 irmãos por parte de pai e um deles é José. Por isso que a música diz, como tem Zé na Paraíba. Na Paraíba. Como tem Zé na Paraíba. A colocação desse nome está ligada, o senhor acha que a devoção ao santo? Também. São José é o grande patriarca da família, é o protetor da família, protegendo a família de Nazaré, como ele fez, dando a vida. Eu lembro quando ele saiu do Egito para o Egito, fugindo, deixando tudo, a carpintaria, numa noite, numa madrugada, levar o menino que não era dele. Era um pai zeloso, né? Um pai exemplar, São José, porque o menino não é dele. Um jumento. Pois é, selar um jumentinho e deixar a carpintaria, fechar tudo e ir embora, porque ele não pôde levar tudo para o Egito. Então ele é um grande exemplo de pai protetor, ele é por isso invocado para protetor das famílias, zelador das famílias. E muitas paróquias têm ele como padroeiro. Muitas. O Ceará mesmo, Paulo, tem um feriado estadual. É o único estado da federação que o dia de São José é feriado estadual. A importância, o senhor já começou a falar, da importância de São José para a Igreja Católica. É verdade que ele já era um homem idoso quando recebeu, digamos, essa missão? Paulo, ainda não se tem uma definição sobre isso. Há quem suponha que ele era já idoso, maduro, mas a gente não tem uma seguridade. Mas supõe que ele tem seria ele bem mais maduro que Nossa Senhora, que devia ser um adolescente ainda, né? Se dava em casamento muito cedo. Mas, primeiro, uma coisa que é importante saber, que José é descendente do rei Davi, então ele traz uma linhagem real. Eram pessoas que viviam muito, né? Isso. Viviam muito. Ele traz na genealogia dele, ele é descendente de Abraão, Isaac, Jacó e Davi. Então, a linhagem davídica de Jesus Cristo vem da parte de um homem que não é pai dele. É interessante. Pois é. E também interessante, pelo pouco que eu conheço, se eu estiver equivocado, me corrija, por favor, é que ele, parece-me que ao receber essa missão, teria recebido também o dom de viver mais. Do que, já ouvi alguma coisa a respeito. Não, mas são suposições. Ele morreu bem antes de Cristo. Foi? Foi. Quando Jesus Cristo morreu, ele já não existia mais. Maria ficou só. Então foi recebida até por João, que era discípulo de Jesus e o acolheu em casa. Então, porque ele já, com certeza, ela não tinha filhos e não tinha esposo. Ele era viúvo quando... Não. Aí são suposições. São suposições também que ninguém tem como dizer. Ninguém tem como dizer. Agora, parece-me que São José era um profissional na área dele de gabarito, um carpinteiro famoso, digamos. E um carpinteiro de nome tinha certas posses, tinha condições, não eram tão pobres assim. Era um carpinteiro, um homem que fazia um trabalho pesado, né? Imagino eu, um carpinteiro naquela época, sem as máquinas modernas que tem hoje, como é que era? E que deu a Jesus Cristo o título de o filho do carpinteiro, né? Olha que coisa interessante. Jesus era um homem rude, de braço assim, de mãos fortes. Eu digo, não é essas pinturas que fazem de um Cristo muito meloso, ou com cara de moça, né? Mas alguém de mãos fortes, encalejadas, porque trabalhou no pesado. Não tinha Black and Deck naquele tempo, não né? Tinha, não. Não tinha máquina, como você mesmo lembrou. Então era no braço, tudo na mão, no muque mesmo. Tudo, é verdade. O padre está com que idade? Eu tenho 52 esse ano, faço em agosto. Então já escutou a canção de Antônio Marcos, O Homem de Nazaré. Ele fala numa passagem, né? No Carpinteiro, uma canção muito bonita. Famosa, bonita. E Rita Lee também gravou Olha que foi meu bom José, na voz de Rita Lee, que foi um sucesso. Muita gente até nem sabe que era Rita Lee cantando. Mas aquilo iniciou, acho que com Vanusa. Isso. Que foi mulher de Antônio Marcos. Verdade. Um pouquinho mais atrás. Acho até que é composição dele. Agora, a Bíblia fala muito sobre a mãe de Jesus. Inclusive, quando ele foi crucificado, morreu. E ali São José não existia mais. É por isso que ele não é citado. Para quem imagina que ele ainda, digamos, tinha seu pai ali, não tinha mais. Por isso que não há citações a São José. E as poucas que tem são muito bonitas, porque ele é chamado em sonho
a aceitar Maria, acolher, que era comum que, sabendo que o filho não era dele, ele fugisse. Era preciso muita fé. Realmente é um homem justo. A Bíblia chama de homem justo. Mateus, no Evangelho de Mateus, quem primeiro trata sobre São José, ele chama de o homem de bem, ou seja, um homem justo, que vivia a justiça. Numa época dessas, hoje é véspera, amanhã é dia de São José, a Igreja Católica lembra tudo isso? Tudo os padres falam sobre tudo isso. A festa é grande. É tanto que dentro do período agora que nós estamos vivendo da Quaresma, que é um período de mais não festividade, nós podemos fazer uma festividade. Amanhã se canta canto de glória. Tem procissões. Tem procissão, se veste roupa branca, para celebrar essa festividade tão bonita. Vamos fazer uma pequena pausa, Felipe. Nós estamos hoje recebendo o Padre Carlinhos, é assim que ele é conhecido em Campina Grande, e lá em Monteiro, onde ele trabalhou por um longo tempo. Hoje está nas Malvinas. A gente está falando sobre São José, mas o que não nos impede de fazer outras abordagens sobre Quaresma e Semana Santa também. Padre Carlinhos, e essa coisa de associar São José ao Bom Inverno, de onde é que vem? Paulo, eu acho que como o nordestino precisa do inverno para poder plantar e daí tirar o sustento da família, e São José é o patrono, nós aprendemos na fé católica que São José é o protetor da família, aquele que zela, e todo bom dono de casa vai zelar pelo sustento de sua família, então se associa. O José, o trabalhador que zelou pela Sagrada Família e que é modelo, para aquele pai de família que luta na terra para poder tirar o sustento. Então, e se invoca. E, coincidentemente, dá esse interesse, essa coisa interessante, da data que se planta com a que se colhe. Plantar em São Pedro e São José colhe em São João. Colhe em São João. É claro que o homem do campo, eu não sei se os seus descendentes, os seus ascendentes foram pessoas da zona rural, minha mãe mas minha mãe foi também, tudo. Então, o pessoal faz umas experiências, olha para o céu, vê a barra, e alguém pode ter, choveu no dia de São José, vamos plantar, e deu certo, e passou o pessoal. É verdade. Não acreditar. Realmente. Minha mãe é eu sou filho de sertanejo, tenho muito orgulho. Eu tenho um orgulho grande de ser filho de sertanejo. Me emociona muito ir ao sertão. Minha mãe é de uma cidadinha chamada Condado, perto de Patos, um pé de serra. E eu tenho um orgulho, eu me emociono muito fácil, até quando vou lá, porque isso mexe muito comigo. Sem dúvida. E parece que isso aflora muito mais aqui na nossa região Nordeste, essa coisa de São José, com a chuva. Verdade. Você fala isso perto de um meteorologista, alguns que não acreditam, a ciência e tal, mas é importante que a gente respeite essa tradição e essa fé das pessoas. E até essa base dessa tradição tem também base científica, né? Dá muito certo mesmo, é coincidente, interessante. O deputado Carlos Dunga, que eu não sei se o senhor conhece, já veio aqui algumas vezes ao programa, ele tem essas experiências e dificilmente erra. E tem uma época do ano que ele olha para o céu na madrugada, a tal da barra, e ele diz, esse ano vai ser ruim de inverno. E dá certo. E quando a coisa vai ser boa, por exemplo, ele está esperando amanhã chover no dia de São José. Hoje, véspera, já choveu, né, na nossa região aqui. Chovendo amanhã, o pessoal acredita que a coisa vai dar certo. E essas configurações, Paulo, todas elas têm um significado. Elas acontecem, elas dão uma mensagem mesmo. Todas elas são revelações. Nós trazemos para a tradição, mas elas têm um cunho científico também. A natureza nos dá, né, belos exemplos. E quando você vai ali ao Peru, que vê aquelas coisas dos maias, dos incas, as experiências maravilhosas feitas com objetos rudimentares que ainda hoje os cientistas estudam para descobrir como é que eles sabiam daquilo há 1000 anos, né? Uma coisa impressionante. Relógio do sol, coisas apontadas para o norte, para o sul. Isso, e encanta mesmo. Não tinha bússola, não tinha equipamento nenhum, e os caras faziam tudo isso, olhando para as estrelas, né? Isso mesmo. Afinal das contas, dizem que os grandes descobridores, Cabral, Colombo, eles se orientavam no mar pelas estrelas, não tinha nada para olhar, não tinha instrumento nenhum. E tudo isso dá certo. E as pessoas que fazem as promessas? Eu queria ouvir sua opinião sobre as promessas. Fazer promessa para São José e tal, dá certo? As promessas são muito interessantes. Nós chamamos promessas. Outros irmãos da fé cristã, como os evangélicos, chamam de voto. É tudo uma coisa só. Mesma coisa. Nós fazemos com os santos, pedimos a intercessão. A promessa é um pedido intercessório, né? Aí a igreja até incentiva. E a fé ajuda a acontecer, né? É verdade. Às vezes ajuda. Eu acho interessante. Eu já fiz muita promessa e já alcancei muitas graças. Né? Contra fatos não argumento. Eu estou até devendo uma promessa que foi uma senhora que fez no momento em que eu estava doente. Eu não paguei ainda. E essa senhora morreu e não viu pagar. Eu estou com esse ideia. Eu só desaconselho que alguém faça isso, né? Porque alguém fazia, eu vou fazer uma promessa, você ir a pé para um lugar distante. Você pode você não pode não poder fazer isso. Você dá sua vontade ou você não poder. Eu acho que a promessa tem que ser eu pensando que eu possa pagar. Eu mesmo fazer o voto e ter capacidade de cumpri-lo. Eu acredito que o senhor já conversou com médicos, e eu já muitas vezes, onde o médico diz para o paciente,
tenha fé. Peça a Deus para guiar minhas mãos aqui para dar certo. Não é porque ele está ali, mas pode dar certo a cirurgia e pode não dar. E a fé do paciente, a vontade de ficar bom ajuda muito. Muito, né, muito. É essencial. E eu encontro pessoas que me visitam na igreja, nos nossos padres, e dizem assim, fui para um médico e o médico, antes de fazer a cirurgia, pegou minha mão e disse, vamos rezar. Aquela pessoa tomou um ânimo, uma coragem, e ela psicologicamente, espiritualmente, ela entrou naquela cirurgia com mais coragem, mais disposição. Isso é muito bonito. E os senhores padres têm uma missão de visitar enfermos, doentes, às vezes pessoas quase em estado terminal, quer dizer, testemunham todos esses fatos. E levar uma esperança. Levar, é o principal. Porque a própria palavra de Deus diz que a esperança nunca decepciona. Então, é sempre bom esperar. É verdade. Padre, o senhor já trabalhou em alguma paróquia, em alguma igreja ou celebra missa aqui em São José, o padroeiro? A paróquia, eu trabalhei 10 anos em Monteiro e a paróquia era Nossa Senhora das Dores, mas tínhamos capelas, 3 ou 4 capelas no sítio com São José. Aqui, eu celebrei ontem a missa do vaqueiro na cidade de Gado Bravo, a convite do pároco e do vigário de lá, e uma festa, já do 3º ano que eu celebro, saí de cavalo, assim, coisa para uns 3 quilômetros ou mais, mas uma experiência muito bacana, gosto muito. As suas missas são missas e as suas celebrações muito frequentadas, o senhor tem um estilo próprio de fazer a coisa, é animado, e isso ajuda a cativar os fiéis. Eu às vezes me sinto assim, que o pessoal meio maluco, mas é meu jeito de ser, eu gosto da alegria. Essa alegria está presente assim na minha vida, e isso me rejuvenesce e me agrada bastante, principalmente a mim mesmo. A pessoa viver de bem com a vida é sempre bom. As pessoas que são introspectivas, que vivem carrancudas, com raiva, aquilo envelhece, aparece doença. Né? Nós temos necessidade. A Bíblia diz que a tristeza matou a muitos. Então, nós somos chamados vivemos tantas situações hoje que nos entristecem, então não podemos chegar na igreja e achar um lugar de ambiente de tristeza. A igreja nos estimula a viver a fé e a alegria. Tem coisa melhor do que dar uma risada, uma gargalhada boa, estar de bem com a vida, encontrar amigos, entre pessoas legais, né? É isso aí. Padre, e o que é que a gente pode falar de quem quer fazer alguma promessa, alguma devoção, alguma coisa assim com São José entre hoje e amanhã? Beleza. Eu acho que devem se prometer coisas que sejam capazes de cumprir. E atitudes bonitas, que tal, a exemplo de São José, ser uma pessoa caridosa, né? Nem só a promessa, mas antes da promessa mesmo, porque a palavra de Deus diz que a gente, pedindo, já deve acreditar que já recebeu. Então, e com isso agradecer. Então, fazer atitudes bonitas, assim, de uma caridade, a um pobre, uma pessoa que passa necessidade, um pai de família desempregado, alguém que está passando, vendo sua família penar de fome ou... Perto de todo mundo tem alguém com necessidade. Tem. Então, eu acho que é um gesto bonito. Agradaria bastante São José, como protetor da família, ver alguém ajudar uma família que precisa. Aqui em Campina Grande, eu acho que a celebração assim, mais tradicional é a do bairro de José Pinheiro. Isso. Ali na Campos Sales tem sempre uma procissão, uma caminhada com a imagem do santo. E, Paulo, eu acho que você devia se lembrar. Eu me lembro, eu era pequeno, eu tenho 52 anos, eu era pequeno quando eu me lembro de uma procissão chamada Procissão dos Homens. Sim. Ela saía à noite, ali no bairro, ou às vezes saindo da catedral para lá, só iam homens e era em silêncio, uma procissão famosa, e depois a procissão cessou. Um dos que puxavam era Zé Bezerra. Por ser José, que era da Rádio Borborema na época, ele puxava essa procissão, essa coisa toda. Precisava se voltar a esse trabalho. Hoje vai a família toda, a gente diz o texto dos homens, mas é o texto da família. A procissão dos homens, mas a família toda vai, porque não pode ficar só isolado. Mas é muito bonita essa tradição. Vamos fazer outra pausa. Na volta, para você que não sabe a história do Padre Carlinhos, a gente vai saber um pouco por que padre, como é que a influência de quem orientou, quem estimulou para ir para a igreja, e falar um pouco mais sobre Quaresma e Semana Santa. Afinal, a Semana Santa é a semana vindoura. Não sai daí. Padre Carlinhos, por que padre? Por que ser padre? Podia ser engenheiro, eletricista, médico, jornalista, como seu irmão, Assis, que eu conheci quando começou na Rádio Cariri. Está no Ceará ainda, né? Ceará, no Ceará, muito comunicador. Obrigado. A gente chamava aqui Assis Macaxeira. Isso mesmo, Assis Macaxeira. Paulo, a vocação é uma coisa tão misteriosa. Eu sempre, de criança, sempre quis ser padre. Sempre quis ser padre. Enquanto meu irmão jogava bola, eu fazia santo de barro ou fazia procissão com os carrinhos. Família católica? Católica. Minha mãe casou com um viúvo. Em 71 ela ficou viúva. Já aqui em Campina? Já aqui em Campina. Ela veio do sertão fugida, casou fugida e teve 3 filhos. Sim. Eu fiquei com 6 anos, meu irmão com 1 ano a mais e uma irmã com 1 ano a menos que eu. E nos criou assim. Então, e morava em que área de Campina? Na Prata, na Marechal Deodoro, na Prata. Marechal Deodoro.
Então, minha mãe, por ser muito Frequentava o religiosa... Rosário? Isso, me levava para o Rosário, para as novenas de Bodocongó, e eu fui cada dia mais me aperfeiçoando nesse chamado desejoso de dar uma resposta, e chegou o tempo. Trabalhei em gráfica, Graf7, aqui de Seu Neiva. Sim. Trabalhei no Café São Brás e durante 8 anos. Barreto ali? Isso, eu trabalhei no setor de publicidade, eu sou desenhista. Então conheci Aldir Nogueira. Aldir Nogueira, foi meu chefe de setor. Eu trabalhava no setor de publicidade. Marcos Simplício, é isso. Uma boa danada lá. Gente muito boa. Fui trabalhar no São Brás por causa de Nogueira, que me pediu emprestado a Graf7 e eu fui para lá. Depois trabalhei no Colégio das Damas como professor de educação religiosa durante 2 anos. E já envolvido com a religião? Mas já podia ser padre há mais tempo. Então é porque eu demorei, minha mãe viúva, fui ficando em casa, meus irmãos casaram e eu fui ficando, me acomodando, até um dia que ela disse, você precisa ir, você não quer? Vá-se embora, vá para o seminário, vá viver a sua vida. Todos foram, então vá você também. Antes de ir para o seminário e ser padre, era namoradorzinho ou não? Não. Quieto? Demais até. Muito, muito quieto, porque eu sempre botei na cabeça, eu quero ser padre, então ser padre tem que se comportar assim. Eu já vou começar a me comportar. Ainda tentei um namoro, mas dei uma paquerada, mas depois disse para a menina, não, é isso que eu quero ser padre. Eu achava que ia enganá-la, então vizinha minha e terminou realmente não dando amigos. certo. Eu lhe pergunto isso porque apareceu... Logo que o Papa Francisco assumiu agora, não sei se você ouviu, apareceu uma senhora na Argentina, foi meu namorado. Quer dizer, o Papa teve uma namorada e tal, né? Quando era jovem, o que é absolutamente normal. É verdade, não tem problema nenhum. E depois manteve uma boa amizade com ela, e isso até, graças a Deus, a própria imprensa, que às vezes tenta bagunçar a imagem da pessoa, volta atrás e diz, não, ele se manteve respeitoso, ambos se respeitaram na amizade. Então, e a formação foi aqui mesmo, no seminário? Eu estudei no seminário arquidiocesano da Paraíba, em João Pessoa. João Pessoa, que é perto ali da rodoviária? Por ali. Não, é no centro. Aliás, desculpe, é no Castelo Branco 1. Sim, sei. Ali tem o Centramar. Ali mesmo, no Centramar, isso mesmo. Tem aquela curva, você vai em direção a um prédio grande, ali estudei ali. Pois é. E começou em que ano? Eu comecei em 97. Já foi direto lá, se matriculou? Não, a gente vai através da diocese. Se apresenta ao bispo, já faz o trabalho vocacional todo e quando chega o tempo a diocese manda a gente com recomendações, com tudo. É bem interessante. A forma, primeiro acompanhamento vocacional, depois, quando chega o tempo, a própria diocese apresenta ao seminário aquele candidato. Era Dom Luiz o bispo? O bispo era Dom Luiz. Dom Luiz Fernandes. De saudosa memória. Saudosa memória. E foi ordenado em que ano, padre? Eu fui ordenado em 2002. 2002, então 14 anos de padre. 14 anos de padre, e feliz da vida por isso. E quantos anos em Monteiro? 10 anos em Monteiro. 10 anos. Administrei, passei 4 anos ajudando o padre. Quando ele saiu da paróquia, o padre Edivar Moraes. Sim. Quando ele saiu, eu assumi a paróquia em 2006. Passei 6 anos assumindo a paróquia, como pároco. Antes era só ajudava. Depois assumi, mas morei 10 em Monteiro. Depois já veio para cá? Depois vim para cá, para as Malvinas, para Rocha Cavalcante, mais precisamente, onde está a Sagrada Família Paróquia. Trabalho lá interessante? É bom, a paróquia é grande, se estimava em 80 mil habitantes. Eram 10 comunidades, mas em novembro desse ano o nosso bispo, a pedido meu e também, e conforme a necessidade, nós vimos a necessidade de criar uma nova paróquia. Então foi apresentado o projeto, o bispo acolheu com muito carinho o Dom Delso e hoje o padre Pérez, que me ajudava, se tornou o pároco da paróquia Jesus Libertador. Como é que estão os preparativos para a Semana Santa? Já bem intensos. As paróquias todas estão vivendo esse momento bonito, porque é uma semana muito bonita, muito poderosa, assim, de sentido para nós. Primeiro, paixão, morte e ressurreição do Senhor, é muito bonito. Vamos ver domingo, procissão, todas as paróquias têm sua procissão de ramos, que lembra a entrada de Jesus em Jerusalém, não é? Que ele foi celebrar a Páscoa e indo para lá os judeus, as autoridades se prepararam e o pegaram para condená-lo e levar à morte. O senhor acha que os jovens estão mais presentes na igreja? Poderiam estar mais. Poderiam estar mais, Paulo, é verdade. Mas nós temos bons exemplos. Depende muito das famílias, né? De envolver os filhos com isso. Nós temos muitas paróquias com trabalhos muito bonitos para a juventude, tem sustentado muita juventude, porque o mundo é desafiador. Nós estamos num mundo liberal, desafiador, então as pessoas às vezes não querem se comprometer. As coisas ruins tão fáceis que, né, às vezes as pessoas se envolvem. Verdade. E as famílias hoje não estão mais tão religiosas como era antigamente. Com os nossos pais. Por isso. O número de vocações também não é tanto, porque hoje as famílias não rezam muito. Antigamente, quase toda a família tem um filho querendo ser padre ou uma religiosa. Porque estava muito presente nas casas. Verdade. Se rezava nas refeições, rezava antes de dormir, quando acordava, tinha todo um envolvimento. Uma família que reza, Deus responde. Então, Deus responde aos anseios da família. É preciso fazer isso, retomar a vida de oração na família. Todo padre é, por essência, um comunicador.
No seminário vocês veem isso? A gente paga cadeiras de comunicação, de oratória, tem uns que são mais tranquilos, eu sou muito avexado. Cada um tem seu estilo, né? O seu estilo é um estilo de explosão, de bater papo. E às vezes numa pergunta, você vê que eu numa pergunta já respondo outra, isso é muito de mim mesmo. Mas a gente aprende um pouquinho a se comunicar e deve, né? O que é que acha dos padres que fazem sucesso cantando por aí? Pelo Brasil tem vários. Começou com o Padre Zezinho, né? E Marcelo Rossi, e os outros todos aí. É legal? Eu gosto, eu acho bacana. Contanto, aqui Zé Vanildo. É verdade, contanto que não fira a missão de administrar a paróquia, de estar ali mais perto do povo. Quando vira um estrelismo ou vai muito longe... Vira um artista, superstar. Já fica diferente. Então tem que ter cuidado com isso, tem que ter muita cautela. Mas a música, o louvor é muito importante. É muito importante. Nas missões, nas pregações. E nós somos um povo musical. O brasileiro é por essência musical, né? Eu tenho na família um irmão por parte de pai, que é pai de Cátia Virgínia, casada com Gabinho Cavalcante. Na família, Cátia é sua? Sobrinha. E eu tenho muito orgulho. Na casa todos cantam, 3 irmãs cantam e todos os irmãos tocam violão e meu irmão também. Olha o pai dela, é o meu irmão mais velho. Família animada. É bonito, eu tenho um orgulho disso, sabe? E toca também, não? Eu já estudei piano um pouquinho, mas lembro muito pouco. Aprendi um pouquinho de violão, mas também não toco. Mas gosto muito de cantar. A música está muito na minha veia, eu gosto muito disso. Muito presente. E é claro que os fiéis participam, gostam, isso animada. E eu faço questão de... Para mim, a igreja tem que cantar. Em qualquer lugar que me chamam, se eu sentir que... Eu brinco com as pessoas, digo, eu vim celebrar a morte de Cristo, vim celebrar a ressurreição. Então vamos cantar, volto de novo, vamos repetir o canto, até que todo mundo cante. Eu não sei me conformar em deixar as pessoas ficarem sem cantar e deixar passando, não. Eu vou e insisto bastante. E uma missa, uma pregação animada como a sua, atrai muito mais pessoas. Eu entendo assim. Você vai para a igreja com alegria. E a gente testa, uma festa só tem sentido para a gente hoje se tiver muita música. Festa sem música não é festa. Então, quando alguém diz, a festa foi boa, a banda foi boa, você já começa a dizer como a banda é boa, a qualidade do som. Então, tudo isso da musicalidade, que é muito importante, está na vida da gente. Quando o senhor vai participar de algum evento com irmãos evangélicos, como é a relação? Tranquila, boa? Tranquila. As participações são mínimas porque há uma resistência. Infelizmente, há uma resistência. Alguns não entendem. Muitos não compreendem a palavra, nem a palavra ecumenismo. Porque a palavra ecumenismo é viver na mesma casa. Oikomene, que é convivência na mesma casa. Oikos, em grego, é casa. Então, muitos não sabem. Que é o respeito. Não precisa dizer que você vai se tornar católico ou eu me tornar protestante. Claro. Não, mas é o respeito. Nós temos algo em comum. Graças a Deus, nas celebrações ecumênicas da universidade, até que a gente se dá, partilha, reza junto e reflete junto. O Deus é um só, né? É verdade. É um só. Se você é cristão, são os mesmos princípios. Temos dado passos muito bons, graças a Deus, para isso, viu, Paulo? Já teve um tempo onde o afastamento era maior. Mas, graças a Deus, com o Papa Francisco, então, agora a coisa está se estreitando os laços. Quando disseram o Papa é argentino, eu fiquei com o pé atrás. Aí, quando eu vi o Papa Francisco, principalmente quando ele veio aqui para a Jornada da Juventude, me ganhou. É um homem muito singelo, muito eu era fã e ainda sou de João Paulo II. Com todo respeito, mas o que veio entre os dois, ele e Francisco, me foge o nome agora, Bento. Bento não me... jeitão de alemão. Um homem muito inteligente, tido, Paulo, como um dos mais inteligentes do século XXI. Um homem que tem mais de 9 títulos de doutor honoris causa, de mestrado, de doutorado, de PhD. É um homem inteligentíssimo, o Papa Bento. Mas sem carisma, ao meu ver. Aí eu respeito. Talvez aquele jeito de alemão. Aí o argentino chegou aqui e disse, pronto. Cativou a todos. Deus é brasileiro, fez aquela onda toda. A menina chegou lá outro dia e disse, Maradona ou Pelé? Você viu aquela cena lá? Um negócio impressionante, né? Mas é muito interessante. Padre, então, São José hoje, véspera, amanhã é o dia. Vamos celebrar o santo. Vamos celebrar e... imitar São José, a beleza que a Igreja Católica ensina que os santos são modelos a serem imitados, de virtude, de amor a Deus, amor à palavra de Deus, né? De vivência mesmo concreta da fé. Só para a gente fechar mesmo, essa orientação do Papa para que pessoas que se divorciaram, se separaram, sejam recebidas bem na igreja, já está acontecendo ou já acontecia? Sempre aconteceu, Paulo, sempre aconteceu. Agora, dar mais uma atenção especial, engajá-las na vida da igreja, não tratar de forma discriminada, na verdade. A igreja sempre teve muita cautela e respeito. Nunca a gente foi muito... Nunca se jogou pedra. Claro. Mas agora o Papa se pede que se abra mais espaços para as pessoas servirem mais. Sim. Isso é muito bonito. Muito bem.
E só para fechar, agora é Reginaldo que pede para ele perguntar. O que acha do celibato? Deveria ser abolido ou está bom como está? Eu acho que... Eu gosto muito do celibato. Eu não me casaria, não, viu? Eu sou muito feliz. Embora que acho que é bonito se a igreja, de repente, aproveitar homens que já são casados, dignos, pais de família, honestos, homens de uma vida ilibada, precisariam. E se a igreja abrisse para que esses fossem não ordenados... Atrapalharia, né? Não atrapalharia. Embora que eu acho que o celibato continuará sempre como opção. É muito bom servir livremente, né? Servir livremente. Eu me sinto muito livre, graças a Deus. Por isso estou aqui, posso daqui ir para outro canto. Tranquilo, sem problema nenhum. Essa liberdade de oferecer a minha força física, psíquica, sexual, toda em prol do reino, é muito prazeroso. Juarez Amaral, que o senhor conhece, nosso colega lá do rádio, Juarez tem umas histórias interessantes. Aí ele disse, eu não quero casar, mas para Juarez, case, rapaz, vai ter uma pessoa para ficar com você. Deus me livre. Eu chegar em casa 10, 11 da noite e a mulher perguntar onde estava, com quem estava, fazendo o quê? Ele disse que não aceitaria de jeito. É verdade. Mas foi só para a gente terminar de forma descontraída. Padre Carlinhos, muito obrigado, viu? Paulo, obrigado a você. Parabéns pelo seu trabalho, pela condução desse programa tão bacana. E quando a gente pega uma pessoa animada como você, aí... Eu fico feliz e parabenizo e agradeço porque você é um jornalista que fica abalizado nos assuntos da igreja, sabe? Nos conduzir com respeito, isso é muito bacana. Eu já trouxe aqui quase todos os seus colegas. Faltava você. Mas aqui o Padre Zé Vanildo já veio várias vezes. Vou trazer para a semana o Rachid Hilo. Então eu gosto de trazer os padres, o Bispo Tom Delcio já veio também. Que bacana. Eu acho que é a nossa missão, pastores, eu trago todo mundo aqui. O programa é uma clínica geral. Isso é muito bacana. E parabéns pela condução, muito bacana. Obrigado, Padre. Nos deixa muito à vontade e é muito profissional no que faz. Muito obrigado.